Todo desenvolvedor vai passar por alguma empresa disfuncional em algum momento de carreira. Existe uma diferença muito clara entre quem consegue aproveitar disso para evoluir na carreira e de quem fica estagnado ali, e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu sou o Felipe Adamoli, eu sou sócio da Tech Leads Club, uma comunidade para desenvolvedores que já tem mais de 1.000 membros, entre eles vários tech leads, staff, principal de várias empresas do Brasil. E se tem uma coisa que eu posso te afirmar, das menores às maiores empresas, toda empresa tem problema. Não é só a empresa que tu tá hoje que tá passando por dificuldade. Mesmo em grandes empresas, referências nacionais e até internacionais, sempre tem algum desafio rolando, seja na entrega de valor, nos processos internos, excesso de débito técnico. Sempre tem uma coisa pegando, e o que diferencia os desenvolvedores que crescem na carreira dos que ficam estagnados é saber entender que cada problema desses é uma oportunidade de tu propor uma melhoria, resolver o problema e assim colher crescimento da carreira dele. Claro, tem alguns problemas que são mais clássicos, assim, e alguns sinais deles são tu ter uma liderança não muito bem definida, mal estruturada, planejamentos muito rígidos, assim, tentando prever entregas muito para frente, cúmulo de débito técnico, baixa qualidade. Tem várias coisas que a gente vê se repetir em várias empresas, assim, e são sinais que tu tem que estar atento desde que tu entrou no time para entender os impactos que eles estão causando. E o que vai diferenciar as pessoas que conseguem sair desse ambiente de caos e começar a propor problemas é dar um passo atrás e tentar entender quais são os problemas fundamentais que aquele time está passando ali. Então, é sair da superfície, sair do que parece estar mais aparente e tentar entender quais são as causas raízes que estão levando o time a estar vivendo um momento disfuncional, onde as entregas não estão acontecendo. Por exemplo, quando tu vê que tem muitos débitos técnicos ali que estão assombrando o time de tecnologia, muitas vezes isso quer dizer que o time não tem o tempo hábil para fazer um bom planejamento e pensar de forma mais profunda sobre as próximas features que vão ser desenvolvidas, como fazer aquilo de uma forma efetiva tecnicamente. Então, o problema a ser combatido não é necessariamente, nesse caso, os débitos técnicos em si, porque tu vai resolver aquilo que está na superfície, mas se tu não mudar o jeito que tu planeja, o jeito que tu organiza as demandas, que tu prioriza e a cadência de entrega, tu vai resolver aqueles débitos técnicos que estão ali e logo vão surgir novos e tu vai passar por todo esse ciclo de novo. Outra coisa é que muitos times às vezes vão sentir, por exemplo, uma pressão muito grande pela entrega e um sentimento de que estão sempre atrasados, sempre correndo e nunca conseguem entregar o que é necessário. Nesse caso, não adianta tentar ter mais velocidade, não adianta acelerar a entrega, que provavelmente vai gerar um problema de qualidade. O que tem que ser feito é parar e repensar o porquê esse time está sempre se comprometendo com mais do que ele consegue entregar, sabe? Entender primeiro o que é uma quantidade realista de entrega que esse time consegue fazer por semana, por sprint, com base em dados históricos, e a partir disso replanejar de uma forma efetiva. Porque senão, se tu tentar acelerar para entregar mais rápido, cada vez tu vai colocar mais coisa no teu prato e tu nunca vai conseguir resolver esse problema. Então, a primeira sugestão que eu dou é isso: entende quais são os problemas mais superficiais que o teu time tem e tenta ir até a causa raiz dele, tenta te aprofundar, tenta entender o que tá gerando aquilo, mais do que o problema da superfície, o fato gerador dele, para que tu foque em atacar ele direto na causa raiz e não só esses sintomas. E isso é uma coisa que vocês vão me ver sempre falando muito, que é tomar decisões, priorizar ações com base em princípios sólidos e fundamentos claros, assim, sabe? É muito arriscado tu ficar tentando lidar com essas causas superficiais e, inclusive, às vezes, se tu mexe em algo sem ter um fundamento muito claro, tu pode estar piorando o problema, sabe? Como, por exemplo, esse caso onde tu tenta entregar mais rápido, achando que o teu problema é de velocidade, tu vai gerar um problema muito maior de longo prazo, porque tu vai entregar provavelmente com menos qualidade, e aí vai ficar cada vez mais difícil desse time acelerar. Então, o teu primeiro passo precisa ser esse: entende com profundidade os problemas, para que na sequência tu venha com o segundo passo, que é tu te organizar para resolver o problema. Porque é muito comum, principalmente quem tá em um ambiente muito disfuncional, falar que, cara, não tem como resolver esse problema, ele é sistêmico, ele é da empresa toda e tal, mas o teu primeiro foco deve estar em resolver pequenos problemas que estão perto de ti, ao teu alcance, sabe? Mais vale tu resolver pequenos problemas que vão gerar um resultado local para começar, do que tu tentar atacar algum problema que claramente não
tá ao teu alcance, tu vai acabar só reclamando sobre ele e não fazendo nada. Então, alguns exemplos de coisas que provavelmente estão no teu alcance e tu pode fazer hoje mesmo. Primeiro, tenta entender o fluxo de entrega do teu time, assim, sabe? Onde é que a coisa tá travando? E tem gargalos muito clássicos, assim, tem, por exemplo, coisas que estão ficando com impeditivo com frequência porque as demandas não estão sendo bem refinadas no início do desenvolvimento. Muitas vezes o código fica parado muito tempo em code review porque faltam diretrizes claras de como esse code review deve ser feito, ou tá muito centralizado em uma pessoa. Fica muito tempo no ambiente de testes ali, homologação, porque gargala no QA e às vezes a devolutiva vem só no final da sprint e já é tarde demais para fazer qualquer correção. Essa é uma forma muito fácil de entender os problemas, que é tu olhar pro board do teu time e ver aonde as coisas estão travando. E a partir daí tu sabe que tu tem pequenas ações que podem ser feitas para corrigir. Então, por exemplo, sempre tá travando no code review, como é que vocês podem deixar mais claro o que precisa ser validado ali, está muito centralizado numa pessoa, garantir que mais pessoas sejam envolvidas no processo e assim começar a descentralizar e fazer com que aquilo não seja mais um gargalo. Sempre tem coisas que estão com impeditivo, faltando o auxílio de alguém externo. Normalmente isso deve também estar travado numa pessoa que vai até o mundo exterior ali, que vai falar com o stakeholder, vai falar com o produto, vai falar com o design. E outra forma de aliviar esse problema é garantir que mais pessoas também tenham contextos das demandas e consigam desbloquear e destravar elas. Outra coisa que eu recomendo muito e que a gente fala bastante lá na Tech Leads Club é sobre usar uma estrutura que a gente chama de feature leading. Nessa estrutura, cada pessoa do time ali vai liderar de ponta a ponta uma demanda. Então a ideia é que tu consiga que desde o início da funcionalidade alguém pegue muito contexto sobre ela, desde a parte de levantamento de requisitos, documentação, até definir a estratégia técnica de implementação, depois quebrar em tarefas e acompanhar a execução com o time. Mesmo se tu tiver num squad muito bagunçado e muito conturbado, tu pode tentar liderar a próxima funcionalidade de uma forma que, pelo menos, se ninguém documenta, ninguém estrutura, ninguém levanta requisito, tu faça isso pelo menos para te proteger, sabe? Então, dessa forma, na feature que tu tiver envolvido, tu vai tentar levantar os requisitos com clareza, quebrar bem as tarefas, validar com quem precisa ser validado antes de começar a executar, e tendo esse contexto também fica muito fácil se tu precisar ir tirar um impeditivo com o stakeholder, com alguém de negócio, tu ter mais contexto e garantir que essa feature vai correr pela esteira com muito mais tranquilidade, sabe? É uma forma de pelo menos tu te organizar, nem que seja para ti mesmo, e tu ter um pouco mais de controle ali dentro do ambiente para organizar as demandas e garantir que elas corram melhor na esteira. E por fim, dentro desse processo, desde tu, entender melhor o fluxo e pensar em como resolver os gargalos, estruturar melhor as demandas e usar o feature leading ali para tu garantir que a demanda tá muito bem definida. O próximo passo que tu pode dar é, durante essa jornada de tentar implementar essas coisas, anotar tudo que deu errado, sabe? Tipo, todos os pontos que tu tentou ajudar e a mensagem não foi bem recebida, tu te viu travado, tu perguntou se tu podia falar com alguém e não te deixaram e tal. Tipo, tinha um PR teu que tá aberto, ficou muito tempo em code review, tu tentou achar a forma de desbloquear e não conseguiu. Vai anotando tudo isso num documento e na próxima 1 a 1 com o teu líder, leva isso de forma bem direta e bem específica. Olha, aconteceram esses casos aqui, o problema que teve foi esse, como tu acha que eu deveria agir? Ou tu consegue me ajudar para que isso não aconteça de novo? Se tu levar isso pro teu líder de uma forma bem direta, provavelmente ele consiga entender caminhos para te ajudar a resolver esses pequenos problemas que aos poucos eles vão compondo para gerar grandes transformações no time. E outro cenário interessante também, quando tu começa a criar essa cultura de melhoria contínua e abertura com o time, tu pode pegar esses pequenos pontos e levar na retrospectiva do time também. Cara, bota lá para as pessoas, olha, eu tô vendo que tem esse problema de processo no code review, na qualidade, no planejamento, e tenta ver se mais pessoas entendem que esse problema existe também. Não tenta achar culpados, o objetivo não é ficar apontando o dedo, mas realmente reconhecer que tem falhas no processo e que elas precisam ser resolvidas. E com certeza a melhor forma de resolver é se todo mundo estiver olhando junto para elas e levando para o mesmo lado. Ah, dá mole, mas meu time não tem retrospectiva, a gente não tem essa cerimônia há muito tempo. Também pode ser parte do teu papel levar isso pro teu líder ou até pro time mesmo e tentar fazer com que isso aconteça, sabe? Não te sente amarrado ou travado dentro do contexto. Propõe, pelo menos bota no Slack, fala na daily. Olha, pessoal, a gente tá com vários problemas acontecendo, acho que é para isso que a gente precisa de uma retrospectiva, vamos fazer ela agora. Tem até uma frase engraçada que eu ouvi uma vez que é: todo time precisa de uma retrospectiva, a não ser que ele esteja atrasado, aí precisa de 2. Então, leva esse tipo de anedota pro teu time e mostra que se vocês já estão atrasados, aí mesmo que é a hora de fazer uma retrospectiva para ver se vocês entendem os problemas, resolvem e aí passam a resolver de forma
forma sistêmica a situação que vocês estão passando. E dado que, pô, tu tá num contexto disfuncional, um time com vários problemas, também não acha que tu vai conseguir mudar todo esse contexto do dia pra noite. Uma coisa que é muito importante quando tu tá em um lugar disfuncional é entender que mudanças levam tempo, sabe? Vai demorar e talvez tu tenha que dar pequenos passos pra ir em direção aonde tu quer chegar, que é esse lugar de ter um time mais funcional, que as coisas acontecem com mais tranquilidade. Então, um exemplo, pô, se teu time tá com muita dificuldade de planejar, entregar as coisas, isso pode ser um grande problema a ser resolvido e difícil de atacar. Mas vale tu olhar pra coisa e quebrar em partes menores. Então, por exemplo, como é que a gente melhora primeiro a cerimônia de refinamento das demandas? Então, primeiro eu vou focar em fazer muito bem um refinamento. Depois, as coisas muito bem refinadas, como é que a gente planeja e distribui com o time? Não tenta resolver um grande problema todo de uma vez. Quebra em pequenas partes, da mesma forma que tu deve estar acostumado a fazer com código, assim, quebrar uma grande feature em várias pequenas tarefas. Com processos e melhorias de time é a mesma coisa. Tu não vai resolver um grande problema de uma vez. Tu vai quebrar ele em vários problemas pequenininhos e garantir que tu tá fazendo um pouco de avanço em cada um deles. E por fim, eu acho que a última dica que eu posso te dar, assim, é te manter muito alinhado com o teu líder, sabe? Conversa com ele, mostra esses problemas, mostra teu descontentamento e vê qual é a opinião dele, sabe? E, inclusive, uma dica muito prática que eu posso te dar é escolhe resolver primeiro o problema que teu líder identificar que é o maior também, sabe? Porque dessa forma, pelo menos, tu vai garantir esse alinhamento que vem mais top-down, assim, do líder pro time, e tu vai saber que tu tem o patrocínio e o apoio dele em relação a essa situação, sabe? Então, por mais que não seja o problema que tu considera que é o pior no momento, foca em resolver esse para que tu ganhe credibilidade tanto com o teu líder, com o resto do time, e aí aos poucos tu vai tendo mais espaço e mais voz para puxar os problemas que tu acredita que são os maiores. Mas, Adão, olha, eu tentei tudo isso, quebrei em problemas menores, tentei atacar eles, falei com o meu líder, e mesmo assim eu sinto que as coisas não estão andando. Aí nessa hora vale uma máxima que a gente fala bastante até na comunidade lá. Tu pode escolher entre mudar a tua organização ou mudar de organização. Se tu tá tentando ao máximo ali mover as coisas e tu sente que tu não tem apoio do teu líder, o time não tá recebendo bem, tu tá te estressando e a coisa não tá andando, às vezes é a hora de tu buscar outra empresa porque talvez tu esteja chegando no teu limite ali. E de forma mais prática até, eu acho que principalmente quando tu é nível júnior ou até pleno, é bem mais difícil de conduzir essas mudanças, sabe? Porque tu ainda não tem tanta bagagem, seja técnica ou de processos ou de liderança para conduzir. Então, se tu tá nesse momento de carreira, te dedica, tenta fazer a coisa mudar dentro do ambiente, mas entende que vai ser mais difícil para ti. E que se tu sentir que tu chegou num teto ali que tu não tá conseguindo te mover dentro da empresa, talvez seja a hora de acelerar e sair dela. Agora, se tu já tá num nível mais sênior, tech lead, staff, em diante, é teu papel conduzir essa mudança, sabe? É esperado e independente da empresa que tu for, tu é papel importante na construção do time e da cultura. E aí, provavelmente, também tu já vai ter mais artifícios, seja técnicos, de processos, de liderança, e mais cases também para te ajudar a conduzir isso. E se tu não tiver, não tem problema, porque a gente consegue te ajudar com isso lá na Tech Leads Club, então talvez seja a coisa que eu mais fiz ao longo dos últimos anos, é conduzir esse tipo de mudança nas organizações, pegar times disfuncionais e com processos quebrados e deixar num estado onde segue um caminho natural de entrega de valor. E lá na Tech Leads Club eu gravei muito conteúdo sobre isso já, a gente tem um curso chamado Liderança de Projetos para Dev, que a gente sai desde a análise de um time para entender quais são as disfunções até as correções e a entrega de valor. Então, se tu tá passando por esse momento, tu é alguém sênior, tech lead, em diante, e não tá conseguindo conduzir a mudança na tua empresa, dá uma olhada lá na Tech Leads Club que com certeza a gente vai conseguir te ajudar. E agora, para fechar, me conta aqui nos comentários se tu já passou por alguma situação de time disfuncional, qual eram os problemas e o que tu fez para resolver. E, inclusive, também, se tu tiver passado por um time que tu não conseguiu resolver as coisas, deixa aqui nos comentários como foi para ti, para que mais pessoas entendam também identificar quando elas estiverem em posições de times disfuncionais. Se tu gostou desse vídeo, não deixa de te inscrever no canal, deixar teu like aqui também e me seguir nas outras redes sociais também, no Instagram e no LinkedIn. Muito obrigado e até a próxima.